site popoca.com.br apresenta Popocast. Apresentação: Carlos Carneiro. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Popocast. No episódio anterior, eu, o Thiago, a Eva e a Laura, a gente se empolgou pra caramba nas recomendações e não deu tempo da gente colocar o programa inteiro de uma vez só. Então, dessa vez, a gente vai mostrar a segunda parte do programa, que é o nosso novo quadro, a Luta Pop. Sigam aí! 3, 2, 1, fight! Luta Pop. No quadro Luta Pop, analisaremos duas obras e vamos votar em qual ganha esse embate épico. Hoje, entram no ringue dois campeões de bilheteria. Avatar contra Titanic. Então, esse luta peso pesado, hein, galera? Nossa, o que vocês acham dessa luta? Muito difícil de decidir. Pra mim, é difícil porque eu hoje olho pra esses dois filmes e não gosto de nenhum deles. Mas eu sou uma pessoa do contra. Então, vamos estabelecer umas certas regras aqui antes da gente começar. A gente vai falar sobre os filmes e no final a gente vai colocar isso em votação. Então não vamos queimar largada falando voto no início, beleza? Ok. Eu não tô falando de voto ainda, eu estou só dizendo que eu não gosto de nenhum dos dois e por isso que pra mim vai ser difícil. Eu tô na mesma situação da Laurinha, assim. Eu acho dois filmes bem ruins, mas eu acho que eu consigo votar num. Vai lá. Nossa, vocês são muito autoconfiantes, gente. Eu acho Titanic ruim. Eu acho Avatar ruim. Tipo, dois das maiores o melhor história filme do cinema. Tudo bem. Olha só, todo mundo Tudo bem. não tem como agradar todo mundo. É normal. Assim mesmo, é normal, faz parte, né? Toda grande obra tem as pessoas que olham e fazem... Tem sempre seus momentos, né? Então vamos começar com Avatar, vamos começar com Titanic. Qual que vocês querem começar dissecando? Acho que por ordem de lançamento, acho que é melhor. Então vamos começar então com Titanic 1997, dirigido por James Cameron. Estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Olha, eu tento evitar falar mal no podcast, porque a gente já tem pouco tempo, assim, então falar muito mal das coisas assim. Então vai ser um desafio falar de Titanic, porque tá bem longe de estar entre meus filmes favoritos. Eu acho que Titanic tem uma coisa de marco cultural, porque foi um filme que, pra minha geração, eu tenho 40 anos hoje, quando foi lançado, as pessoas não é que elas iam assistir Titanic, elas iam assistir Titanic mais de uma vez, né? Então, assim, se você não tinha ido ver no cinema pelo menos 3 vezes, você ficava meio isolado das pessoas. Eu só fui ver na TV, porque eu sempre fui antipático com essas coisas de moda, de muito sucesso no cinema. Foi um filme que consolidou, o Leonardo DiCaprio já era uma estrela, mas acho que consolidou ele como uma estrela de grande geração. Acho que foi um filme muito importante para Kate Winslet, que eu acho uma atriz maravilhosa. É um filme que talvez seja até insignificante nos filmes que ela já fez. Mas se ela não tivesse feito Titanic, ela não ia ser um nome comercialmente tão bom quanto ela é hoje em dia, que é uma pessoa que atrai bilheteria para qualquer filme. E foi um filme que consolidou também o James Cameron, né? Que já era um diretor consagrado, mas foi um filme que colocou ele ali naquele patamar ali. E o Titanic, ele tem uma coisa que fez muito mal à indústria do cinema, porque ele foi um filme que custou muito, muito caro. Eu não vou lembrar do custo agora, mas foi um valor muito absurdo. E eu lembro de ter lido muita matéria dizendo o seguinte, que não fariam mais filmes como Titanic, porque o Titanic só não levou o estúdio à falência porque ele fez aquele sucesso. Ele é um filme assim, que ele é um jeito de você não produzir um filme, de você não lançar um produto, porque ele é um troço que, assim, se ele não tivesse feito um sucesso extraordinário, ele teria levado todo mundo à falência. Como ele fez um sucesso extraordinário, ninguém fala mais disso hoje em dia, mas ele é um filme que custou muito, muito caro, desde efeitos especiais até os nomes envolvidos por contrato. E o que acabou influenciando também a quantidade de prêmios que ele acabou ganhando. Porque toda essa história foi falada antes do filme ser lançado. Eu lembro de matéria no Fantástico, falando do que eles construíram um navio inteiro, que o estúdio inteiro virava de cabeça para baixo para poder mostrar o Eles construíram uma piscina gigante para poder fazer as filmagens.
Foi realmente uma coisa muito épica nesse sentido, né? Eu fiz uma pesquisa aqui do orçamento da bilheteria de Titanic, assim, só pra gente ter uma ideia dos números. Titanic custou por volta de 200 milhões de dólares, isso nos anos 90. Então hoje em dia seria um valor, eu nem imagino como é que isso é corrigido a inflação da época, tá? Mas assim, 200 milhões de dólares. Isso hoje, a maior parte dos filmes de super-herói está custando um valor que eu acho que é 75% disso. Tá? Sem corrigir a inflação. A bilheteria de Titanic foi de 2,196 bilhões de dólares. Cara, 2 bilhões é muito dinheiro. É bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Uma época era considerado impossível, assim. Eu foi muito pela questão de que o Thiago falou, de que as pessoas iam assistir mais de uma vez. Não, eu lembro Mas de eles Titanic contam também mais nessas de uma bilheterias. vez. Sim, mas eles Titanic contam também foi- nessa bilheteria, desculpa. Eles contam desse valor de bilheteria quando eles relançaram o filme em 3D. Que aí já era um preço de ingresso mais caro com o relançamento em 3D. Não fez, obviamente, o mesmo. A quantidade de pessoas que foi assistir não foi a mesma que foi assistir originalmente. Mas eles colocaram tudo, eles colocam tudo no mesmo montante. saco, no montante, na hora de contar. Nossa, eu lembro, Titanic foi um fenômeno inacreditável em termos de alcance e sucesso. Sim. Eu lembro que ir ao shopping era ver as filas para assistir Titanic. E ficar na fila para assistir Titanic, aí as pessoas saíam da sessão e já entravam na fila da próxima. E em Manaus não tinha muito cinema nos anos 90. Eu acho que nós tínhamos 6 ou 9 salas de cinema nos anos 90. E teve uma época que 4 salas de cinema eram Titanic. Passando em horários alternados para as pessoas poderem assistir 4, 5, 6 vezes. As filas Porque Titanic era um imensas. filme longo Tem também. 3 horas de duração. É, um Mais de 3 filme. horas. E ficou muito. Cara, é praticamente o vento levou da nossa geração. É. O vento levou da nossa Sim. geração. Uma Excelente comparação. comparação. Excelente comparação. Só que não é tão excelente assim, porque não é um épico. Enfim. É um épico? Cara, Será que Eu acho que é um Será que épico. Titanic é um épico, gente? Você pode considerar É um épico épico. dependendo da definição. Você pode considerar um filme épico dependendo porque é grandioso, essas coisas de grande estrutura, grandes histórias e tudo mais. E assim, me chama muita atenção que esse sucesso todo, ele é muito acompanhado de uma questão cultural que, por exemplo, na época, eu lembro muito do colégio que eu estudava, tinha uma varanda em que toda hora no intervalo tinha alguma menina que ia naquela varanda, ficava na ponta e levantava os braços, como a Kate Winslet. Então, assim, várias coisas do Todo filme. mundo que andou de bicicleta viraram uma fazia constante. aquela pose deles na proa do barco, no pôr do sol, é um grande clássico do cinema para sempre. Sim. Tá? Sim. É épico, é Uma fantástico. uma curiosidade interessante é que tá todo mundo falando da experiência do filme. O filme foi realmente isso. Eu acho que o maior peso dele, a grande qualidade dele é como fenômeno cultural e um fenômeno técnico. Porque em nenhum momento a gente tá lembrando aqui de foi uma história maravilhosa, uma história que não veio. Eu entro nessa. Você entra nessa? Eu acho Titanic uma história muito legal, contada de um jeito muito, muito humano, sabe? Ele é um drama de pessoas que foram abandonadas pelas autoridades, assim, de certa forma. Tem uma dimensão das pessoas comuns que sofrem com o que acontece. Será que é spoiler dizer o que acontece Não, com o pelo amor de Titanic? Deus. Não, pelo O filme amor foi lançado de há Deus. quase 5 anos atrás. Não, eu acho que não era spoiler. Acabou Eu acho que há não era mais de 100 spoiler. anos. Não era spoiler nem na época que foi lançado. O navio afunda no final. Ah, o né? navio afunda. Gente, o nome do filme é Titanic. Se o navio não afundar, não pode se chamar Titanic. Né? Depende, né? Fazer uma coisa meio que Tarantino, revisionista histórica. E no final o cara desvia em última hora. Aparece o Keanu Reeves pra pilotar o navio, Derrete desvia o e entra iceberg. Pois é. E assim, eu acho uma história de romance muito interessante. É muito clássica, não tem nenhum twist muito original. Vilão, perseguição, Romeu e Julieta, classes sociais diferentes, obstáculos. Na história do romance dos dois não tem nenhum twist em si que seja diferente de outros filmes românticos. Agora, o fato de acontecer no meio de uma tragédia imensa como foi o Titanic, ou seja, aquele romance foi atravessado por uma tragédia humana
gigante, o que me marca mais no filme mesmo é a história do abandono das pessoas. Não, porque a gente não tem como salvar todo mundo e as pessoas vão morrer e é isso aí. E as pessoas vão morrer e as pessoas vão ficar afogadas porque ninguém pensou que tinha que salvar todas as pessoas. Sabe? Não, as pessoas não pensaram que precisava dos barcos porque também ninguém questionou a possibilidade daquele navio afundar. Porque ele era na época, né, e a gente está falando da época do Titanic, não do filme, ele era considerado um grande marco técnico. Sim. Né? Impossível de afundar. Era impossível de... Nem era um Deus marco derrubou da Titanic. engenharia. Inafundável. Inventaram o adjetivo inafundável para ele. Enfim, tanto que a questão de como é que o navio afundou virou uma discussão por décadas aí, entendeu? Assim, eu penso diferente da Eva, tá? Eu acho que o filme do Titanic, assim, para ser razoável, ele tinha que melhorar muito. Eu acho que é um filme muito ruim. Em vários momentos do filme, ele me lembra uma novela, e isso não é um elogio. É uma novela, e não é uma novela de hoje em dia, não. Uma novela, assim, sei lá, dos anos 80. Ele tem coisas que vão desde, assim, aumentar muito o som para fazer uma trilha sonora melodramática, até composições de cena muito óbvias, assim, do tipo, a câmera afundando para dizer que o navio estava afundando e tudo mais, assim. Tem essas questões, realmente, de relações sociais, que eu acho que são coisas relevantes do filme. Talvez sejam realmente a melhor coisa do filme, mas acho que elas ficam, assim, muito, muito deixadas de lado em relação à trama principal, que é o casal que se ama, que estão sendo separados pelo rico malvado, entendeu? Aí que vem a pergunta, será que essa é mesmo a trama principal? Será? Não sei. Desculpa, eu questiono isso. Eu acho que é a história de dos dois. Eu acho que é a história de um amor que foi atravessado por um acontecimento trágico. Não, olha, tem isso. Se não fosse o navio afundando, teria sido o Billy Zane, sabe? Uma coisa só acabou sendo mais forte que a outra, porque matou um dos dois do casal. Mas a história principal é sobre os dois. Não, e olha só, é uma história tipo Romeu e Julieta. A gente tem que encarar as coisas de frente e falar as coisas como elas são, tá? Quem separou esse casal não foi o Titanic. Foi a personagem da Kate Winslet, que foi egoísta, não quis deixar um espaço na tábua outro pro Jack e empurrou o cara, porque cabiam os dois ali naquela tábua, né? Cabia, com certeza. Olha, o escritor carioca Alex Castro, que é uma figura muito querida na internet desde a época da blogosfera e é amigo meu, ele está conduzindo agora um projeto muito interessante, que é o projeto de a participação na grande conversa, que ele estuda grandes obras da literatura ocidental e bota para debater. E assim, ele está fazendo um trabalho muito bonito. É um curso pago, mas ele está disponibilizando todo o conteúdo produzido gratuitamente no site dele para as pessoas acompanharem. E você lê grandes obras do cânon ocidental com um professor de literatura, é muito interessante. E aí ele traz essa discussão. Porque a Rose podia ter puxado o Leonardo DiCaprio, a Rose podia ter puxado o Jack para cima da madeira com ela e os dois tinham sobrevivido. E aí isso é um jeito um jeito de ver a narrativa. Mas o outro jeito de ver a narrativa não, ele nunca poderia sobreviver. Ele não sobrevive porque ele não sobreviveu. Porque a história dele não é essa. A história dele é ele morrer mesmo. Né? A gente vê um outro jeito de contar a história. A história é um épico no qual a mocinha reconstrói sua vida depois de passar por uma grande tragédia. Desculpa, então, não, porque essa parte da história não é contada. O filme não é sobre isso. O filme não é sobre isso. Mas aparece uma velhinha depois jogando a joia no mar. Tudo bem, a Eva tá reescrevendo. Não é sobre ela, velhinha. A Eva tá reescrevendo o filme. Assim, a minha história com o Titanic é uma história um pouco diferente. Porque eu fui daquelas que assistiu várias vezes o filme no cinema. Eu tenho até hoje o CD da trilha sonora de Titanic. Eu tenho, você nunca viu em casa, tá escondido, mas ela existe, tá aí. E
tempo, a minha visão sobre o filme, ela mudou, sabe? Porque quando o filme lançou, era uma adolescente, né? Tinha uma visão bastante adolescente das coisas e quem nunca, né? Eu gostava do Leonardo DiCaprio. Achava ele, assim, o galã da época. Ele foi o galã da minha época, o 1, 2. E eu tinha esse apreço pelo filme, pela história do romance e aquela coisa toda. E eu lembro que a última vez que eu assisti Titanic no cinema, eu levei meio que um susto. Porque das primeiras vezes que eu tinha assistido, eu fiquei naquela coisa da história, de ser envolvida por aquela história. Mas da última vez que eu assisti, que deu meio que um clique e eu comecei a repensar um pouco, cara, eu comecei a reparar que o filme ele era muito montado para dar uma sensação nas pessoas que era um pouco, talvez, desproporcional. Porque tem aquele silêncio ali no final, né? Aquela coisa do navio afundando, que tem aquele mega silêncio. E naquele mega silêncio, da última vez que eu assisti Titanic no cinema, eu escutei o resto do cinema. E o resto do cinema era... Era isso mesmo. E era isso. E eu parei de olhar o filme e olhei pro cinema. E eu fiquei com vontade de rir. E aí eu parei pra voltar de novo pro filme e aquela magia que eu tinha sentido as primeiras vezes meio que quebrou. E eu não consegui mais ver Titanic igual depois. Eu não consegui mais ver Titanic igual. E aí eu comecei a, com o tempo, ver cada vez mais o Titanic dessa forma. E eu hoje olho pra Titanic e fico assim... então, é novela mexicana. Olha. Bem como o Thiago comentou. Olha, muitas coisas de Titanic foram colocadas. E eu agora gostaria de saber qual é o contraponto, então, que a gente faz com Avatar. Mesmo diretor. Avatar é de 2009, então São 12 anos de diferença entre um filme e outro. Exatamente. Mas tem a mesma característica de ser, de novo, um filme que faz coisas diferentes em termos técnicos. Titanic foi caro, mas ele foi um grande filme com coisas técnicas novas e diferentes. Sim, sim. E foi por conta de Avatar que a indústria do 3D se tornou a indústria que é hoje. Sim, Com eu certeza. pessoalmente odeio filme 3D. Mas Avatar foi o primeiro filme em 3D que eu olhei e falei, realmente faz diferença ver este filme em 3D. Porque ele é lindo, assim, a fotografia do filme e a fotografia. E quando eu digo fotografia, não é fotografia tipo o diretor de fotografia da luz, tipo, o pessoal do CG, porque o filme é praticamente inteiro De CG. em computação CG. gráfica. Todo CG. E ele conseguiu fazer isso de uma forma impressionantemente bem feita e que é difícil fazer com luz verde, né? Com fundo verde. Porque quando você faz um filme com muito CG, com fundo verde, o reflexo do verde acaba batendo nas pessoas. E isso dá uma atrapalhada na coloração do filme. Então é muito difícil fazer um filme claro com tanta computação gráfica. Ele acaba ficando com essa cara meio que de videogame, porque a iluminação fica meio zoada. E Avatar não fica. Então, quer dizer, o negócio foi caríssimo, foi feito praticamente corrigido pixel a pixel ali pro negócio feio. E foi caríssimo também, né? Seguindo a tradição de Titanic, foi um filme caríssimo. Só que a história de Avatar, ela tem um quê que me incomoda muito, que é a questão do Salvador Branco. Né? Você tem aquele povo nativo, e aí vem um cara que vem de fora, que é homem, hétero, branco, e se não fosse ele, os nativos estavam perdidos. E ele entende melhor da vida dos nativos e das ferramentas do planeta do que eles mesmos que estavam lá. Cara, isso talvez seja o pior, assim. É que bem chato. Não é só o Salvador Branco, assim. É um Salvador Branco que consegue entender e usar melhor a cultura do povo ancestral do que o próprio povo ancestral. É o Último Samurai. The Chosen One. Cara, o Último Samurai tem muito isso. Mas assim, mas uma diferença que eu acho que em relação a Avatar e o Último Samurai é que o personagem do Tom Cruise, ele nunca se torna um espadachim melhor do que os outros samurais, assim.
A melhor coisa dele no filme é que ele consegue ser respeitado pelos samurais. Agora o Avatar não, cara. Ele consegue dominar a fera mais monstruosa do planeta, aquela que todo mundo teme. Ele é basicamente The Chosen One, né? Ele é o escolhido ali da parada, entendeu? É o cara que veio de fora pra resolver o problema. Jack Sully. Enfim, isso aí é uma coisa que me incomoda. Eu acho que assim, a gente está falando muito das questões de mudança cultural e é um fato que as mudanças culturais que Avatar fez são muito mais palpáveis e duráveis do que as que Titanic deixou. Gente, vocês param para pensar que basicamente todas as salas de cinema de grande porte do mundo mudaram por causa de Avatar. Com certeza. Não, e não é só isso. A bilheteria vinha declinando ano a ano. O cinema, já era discutido que cinema era uma coisa que ia acabar. E assim, o filme 3D, ele praticamente, pelo menos assim, adiou essa dinâmica, porque a bilheteria voltou a subir. Assim, as pessoas não passaram a ir mais pessoas no cinema. O ingresso ficou mais caro, basicamente foi isso. Mas só que assim, o ingresso não pode simplesmente aumentar e as pessoas vão pagar por isso, precisa ter uma justificativa. E o lance do 3D é que ele se promete oferecer uma experiência que você não pode repetir em casa. Sim. Que você só pode ter com a tela grande, com óculos 3D, com aquela projeção e com aquele aparelho de som. Isso são coisas que, na verdade, assim, eu tenho a impressão que a sala de cinema, o que ela te entrega, é muito maior do que você assistir um filme em casa. Então, assim, acho que... o que eu não daria! O que eu não daria nessa época de pandemia para poder ir numa sala de cinema de novo. Eu acho que é diferente. Mas, considerando a qualidade de som e de televisão que é possível você ter em casa num preço acessível, né, para a classe média... a maior vantagem da sala de cinema é eles te obrigarem a desligar o celular. Porque aí você passa 1h30, 2 horas prestando atenção no filme. E não vendo mensagem, vendo Facebook enquanto você está assistindo o filme. E eu acho que assim, essa coisa do 3D... de você entrar numa sala escura, sabe? Com um som, com uma qualidade que, por mais que você tenha um bom som em casa, a sala de cinema ela tem um isolamento acústico. Se passar um carro, um caminhão... Você não vai ouvir. Você não vai ouvir, não vai te atrapalhar. Pois é, assim. O que eu acho é que assim, o 3D, assim como a gente assistia um filme em casa numa tela grande, com som grande, se tornou uma coisa alcançável em casa, o 3D vai acabar se tornando uma coisa alcançável em casa também. O que me preocupa é que, assim, a questão do Avatar é que ele criou essa moda do filme 3D, mas, assim, o Avatar foi um filme pensado para ser em 3D. Hoje, o que você tem na maioria dos lançamentos é uma coisa assim, você faz o Vingadores Ultimato num 2D normal, e aí você vai e relança num 3D que você faz uma adaptação tosca, que o filme não foi pensado para aquilo, que você insere coisas ali quase aleatórias e tudo mais. No Avatar, o 3D, em algum grau, faz sentido ter um 3D, porque assim, ele tem coisas da história que só fazem sentido no 3D, desde aquelas folhas caindo, aquelas folhas de energia caindo, até outras coisas do filme. Então, eles não ficam jogando coisa na sua cara, né? Como alguns filmes pensados em 3D fazem. Ele realmente utiliza a amplitude do espaço para você poder estar mais inserido naquele planeta. Todo lance que a fotografia ela é pensada para ser uma experiência de imersão. Uhum. É isso. Né? E é um uso diferente de 3D, que realmente é uma coisa bastante específica de Avatar e que você não vê em outros filmes que foram feitos depois e que fizeram uso desse revival do 3D. Não, porque tem um diálogo internarrativo do uso que o diretor usa do 3D em Avatar. Apesar da história ser ruim. Sim, Avatar é a história de uma consciência humana que é inserida dentro de um corpo artificial. E a experiência de assistir o filme Avatar é da sua consciência imergindo em um mundo artificial. Sim. Então tem essa intertextualidade aí. O meio é a mensagem, nesse caso. A estética de Avatar é feita para você se sentir próximo daquele seu personagem principal, que o filme é tão importante que eu não lembro o nome dele.
Jack Sullivan? Jake Sully. É o Jack Jack- Sully. É um nome muito genérico. Jake Sully. Jake Sullivan. Para você ser o Jake Sullivan, a sua mente, através de um aparelho, que é o óculos 3D, imerge num mundo maravilhoso, fantasmagórico, completamente construído, que é o mundo dos navios. Né? Então tem esse diálogo aí da linguagem. O meio é a mensagem nesse caso. Que foi um personagem que foi vivido pelo Sam Worthington. Isso. E o personagem, ele chegou a ser oferecido por Matt Damon, que tinha um sonho de trabalhar com James Cameron. O Matt Damon recusou porque ele estava fechando de fazer o Ultimato Bourne. E o Matt Damon diz até hoje assim, que ele não se arrepende, mas ao mesmo tempo foi uma decisão muito dura, porque assim, o James Cameron, ao contrário de outros diretores da geração dele, ele tem muito poucos filmes no currículo. Ele demora muito tempo entre um filme e outro. Então, assim, o Matt Damon teve aquela oportunidade e talvez ele não tenha outra chance de trabalhar com James Cameron. Mas ele pelo menos não ficou com um personagem babaca no currículo dele. Pois é. E sinceramente eu prefiro os filmes do Ultimato Bourne, da Supremacia Bourne, Muito! do Bourne, do que eu Avatar. Eu também. Incomparável. Eu também. Então eu acho que Avatar deixa 2 legados para a humanidade. Legado 1, ingressos mais caros no cinema. Obrigado. Obrigada, Avatar. Legado 2, Zoe Saldana. Sim. Zoe Saldanha. Se Ela não fosse faz Avatar, não teríamos Zoe Saldanha, e isso foi uma coisa muito legal para a humanidade. Aquela menina Ela faz uma mulher foda azul. maravilhosa. E depois da Marvel faz uma mulher foda verde. Possivelmente Avatar ajudou ela a pegar o papel de Uhura em Jornada nas Estrelas, Peraí, né? então, peraí. O que você falou, Kaique, da Zoe Saldana? Ela faz uma mulher foda azul em Avatar. E na Marvel depois ela faz uma mulher foda verde. I see A your Gamora. true É a Gamora. colors verdade. shining through. É verdade, eu não tinha reparado nisso. Cara, se ela fizer uma personagem foda, amarela, assim, vai virar Ela quase é a do música Brasil, a musa do Brasil. Vai virar a música do Djavan, gente. Bom, pessoal, chegou o momento derradeiro então. Hora de votar. Quais desses dois filmes ganha no embate até a morte? Titanic ou Avatar? Quem quer votar primeiro? Eu vou votar primeiro. Muito bem. Porque eu tenho coragem de dizer o que eu penso, entendeu? Nossa. Ah, isso quer dizer que a gente não tem. É isso aí. Então, é uma disputa muito difícil. Eu hoje, na verdade, não gosto de nenhum desses dois filmes. Só que, apesar de Avatar ter esse legado, essa coisa toda da história do cinema, eu já não gostava de Avatar desde a primeira vez que eu assisti. Eu também. E Titanic, lá atrás, em algum momento, me pescou. Então, o meu voto vai para Titanic. Eu voto em Titanic também, porque se hoje passar na televisão Titanic, eu assisto, e se passar Avatar, eu não assisto. Excelente forma de votar também. Né? Olha, é uma votação muito dura aí, é uma eleição muito dura pra mim. Mas como eu também tenho coragem de falar o que eu penso, eu vou votar em Avatar. Meramente por uma questão assim, de que se passar eu consigo ver Avatar hoje. Titanic eu tive dificuldade de ver até 20 anos atrás, então hoje nem pensar. E eu acho que assim, apesar do lance do ingresso mais caro, o filme trouxe avanços tecnológicos que são relevantes para a indústria. Então ficou a decisão final pra mim. Ou eu causo Ou empate, você pode o empatar empate, também. ou dá vitória pra um deles. E o meu voto vai para Titanic. Olha! Eu não acho. Eu costumo analisar mais os filmes na parte de roteiro, de história. Isso costuma me pegar mais do que efeitos especiais e partes técnicas, né? Apesar de eu gostar das partes técnicas, não é o que me atrai no filme. O filme pode ser horroroso, todo granulado, com efeitos péssimos, mas se a história for boa, né? Afinal de contas, sou fã de Babylon 5, né? Não há nada pior do que a computação gráfica de Babylon 5. Estamos aí. Então,
levando isso em consideração, e os dois filmes têm essa questão principal, é uma questão de qual é o roteiro menos pior. E na hora de escolher o roteiro, eu vou sempre preferir aquele que pelo menos não erra, ou que for menos racista. É isso. Tá aí um fato. Então acho que o Titanic tá isso. E tem essa questão também, botando os dois filmes pra escolher na locadora, só tem esses dois pra escolher, eu tenho que escolher um, é mais provável que eu vá assistir Titanic de novo do que Avatar novamente. Então, Titanic leva o meu voto. 3-1. Titanic é o campeão do primeiro embate pop, ou luta pop. Luta pop. Vai, fala de novo. Então, Titanic é o campeão da primeira luta pop. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Você concorda com esse resultado? Você não concorda com esse resultado? Você quer xingar a gente? Escreva para nós. E a gente tá aí até o próximo programa, hein? Assim, se você quiser xingar a gente, não precisa escrever, não. Você pode fazer outra coisa. Não, você pode twittar. Né? Twittar também é escrever, gente. A única diferença é que é mais fácil de se perder. Até o próximo programa. Digam tchau, Lilica. Tchau. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca@gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como @sitepopoca.